E toda a glória seja dada a ti, Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Muito obrigado, Jesus. Muito, muito obrigado. O Clube de Regatas Vasco da Gama está na final da Copa do Brasil. E já vou começar assim. Pegamos o Corinthians, eu não quero saber, irmão. O Corinthians, o Flaríntias, o Teríntias. Time que quer ser campeão não pode escolher adversário. E eu vou te ser bem sincero, pra mim não tinha adversário pra escolher. Você tem ponto de vista. Time por time, o Cruzeiro era melhor. Se você quiser olhar pro lado técnico, foi até positivo o Corinthians ter avançado. Por outro lado, a galera que é supersticiosa, essa questão de freguesia, o Vasco não ganha do Corinthians de jeito nenhum. Teve uma galera aí arrancando as cuecas pela cabeça. Pô, passou o Corinthians, eu tava secando o Corinthians. Eu tô noutra vibe, cara. Eu entreguei na mão de Deus, cada um na sua. Dobrei meu joelho, orei antes de começar o jogo. Durante a disputa de pênalti, apaguei tudo, me isolei, vi sozinho aqui os pênaltis. Assisti o jogo com a minha esposa, mas os pênaltis eu quis ver sozinho. E só falei com Deus a disputa de pênaltis toda. Eu exaltei o nome dele depois, agradeci a vitória. E é isso, cara. Agora, vamos pensar positivo. A gente pensa muito negativo. Eu mesmo, às vezes, sou um cara um pouquinho pessimista, confesso. Que história, cara. Que história. Imagina, torcedor. A gente tirou o Botafogo, atual campeão brasileiro e da Libertadores. A gente tirou o Fluminense, que no ano anterior tinha sido campeão da Libertadores. Vem arrotando caviar pra caramba pra cima da gente. Então, numa soberba desgraçado, a gente tirou os dois. E se ganha em cima do Cruzeiro, pô, legal, maneiro, clube grande também, torcida espetacular, ia ser duas finais incríveis. Mas se a gente ganha e a gente vai em nome de Jesus, com humildade, com o pé no chão, respeitando o adversário, mas vamos sonhar junto. Se a gente ganha esse título em cima do Corinthians, é a final perfeita, cara. É a final perfeita. Não tinha adversário melhor do que o Corinthians com relação a enredo, tá? Baita time, tirou o Palmeiras, tirou o Cruzeiro, se demole, eles vão ganhar da gente, é um baita time. E eu queria até aproveitar aqui, fazer um pequeno comentário. As pessoas criam meio que avatares e colocam clubes em caixinhas. Mandar um abraço para um grande amigo meu, Gabriel. Eu tive essa discussão com ele algumas vezes esse ano. Determinado clube é bom, determinado clube é ruim, determinado clube é mais ou menos. E o Vasco faz muito por onde também, fez muita besteira nos últimos anos. A galera sempre olha o Vasco um pouco de lado. E eu vou falar uma parada aqui. O futebol brasileiro hoje, tem o Flamengo numa primeira prateleira sozinho, na minha opinião, vou explicar agora. Tecnicamente, elenco. O Palmeiras compete e briga pelos títulos com o Flamengo com outros artifícios, um baita treinador, um clube que desenvolveu uma mentalidade vencedora. E mesmo muitas das vezes sem ter o melhor time, ele ganha. A gente trata o Palmeiras do jeito que trata ele hoje porque ele ganha muito. Mas se você analisar friamente elenco, o Palmeiras entrega até mais do que na teoria ele teria condição de entregar. Porque o Palmeiras não tem um elenco recheado de craques, de jogadores acima da média. Tem muitos jogadores bons. Esse ano até eles gastaram um pouco mais. E aí eu vejo o futebol brasileiro, vamos botar assim, numa primeira prateleira o Flamengo, numa segunda o Palmeiras, os dois sozinhos. Aí numa terceirinha ali, você bota Botafogo, daria pra botar o Galo nesse bolo, só que o Galo não anda, o elenco é bom, mas a coisa não acontece. Bahia tá tentando chegar nessa prateleira também. A gente tem muitos clubes iguais. O Santos terminou o campeonato na frente do Corinthians e do Vasco. O Santos tem um time melhor que o do Vasco e do Corinthians. O Corinthians, com o time que tem, era time para terminar em 13º, se eu não me engano, terminou o campeonato. Era time para acabar nessa colocação. Então, eu acho sim que estrutura, organização, DNA vencedor, porque alguns clubes desenvolveram isso nos últimos anos. Todos os 12 são gigantes, mas pegando o recorte dos últimos anos, o Vasco é um clube que meio que abraçou o fracasso. Outros clubes nos últimos anos, como Palmeiras,
abraçou o sucesso. O Atlético Mineiro, eu quando criança não ganhava nada, mano. Tinha uma brincadeira que algumas pessoas até levantavam. Pô, por que o Atlético e o Botafogo é clube grande? Cada um só tem um brasileiro, não tem Libertadores, não tem Copa do Brasil. Só tem estadual e torcida de massa. Ah, mas pô, o Guarani é campeão brasileiro, o Curitiba é campeão brasileiro. Então se for por brasileiro... Então, e a gente viu o Galo começar a ganhar uma renca de título de uns anos pra cá, ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Libertadores, ganhou mais uma, acho que ganhou 2 Copas do Brasil, né, alguma coisa assim. Inclusive ganhou o Brasileiro e tá na situação de títulos muito parelha com a gente. Então, o Vasco precisa voltar a desenvolver isso. E aí eu dei essa volta toda para falar o seguinte: eu acho que o Vasco, o Corinthians, o Fluminense, que terminou em quinto, a gente lá em 14º, tem times similares. Eu acho o 11 do Vasco melhor. Quem me acompanha no Instagram, eu fiz um Quem é Quem Vasco Fluminense pra Ganhei, que é a nossa patrocinadora, e eu acho que o Vasco tem mais jogadores do 11 inicial melhores do que o Fluminense. O elenco do Fluminense tem um pouco mais de opção. No segundo tempo entrou um Guga, entrou um Ganso. Hoje estava lesionado, mas você podia ter colocado um Soteldo, você poderia ter colocado um Germancano. Acho que o elenco do Fluminense tem mais opções, mas o 11, Fábio e Léo Jardim, goleiros do mesmo nível, mas o Fábio, por história e tal, vou botar o Fábio. Samuel Xavier e PH. O PH hoje, não hoje que o PH jogou mal pra caramba, mas o PH em 2025 tem um momento melhor que o do Samuel Xavier, mas são laterais do mesmo nível. Por temporada, como o PH tá na seleção, PH. A zaga, o Fluminense tem um jogador que sobressai com relação aos outros, que é o Thiago Silva, e o Vasco tem ali os zagueiros de bom nível. Mas se eu fosse montar um time, eu faria a zaga Cuesta e Thiago Silva. Na lateral esquerda, Piton, René, pô, não tem nem discussão, é o Piton. Até o Puma improvisado ali na esquerda, eu acho que eu ainda sou mais o Puminha. Aí, na cabeça da área ali, eu faria Barros e Martinelli, e aí disputa ali de Lúcio Acosta e Coutinho. Acho que o Coutinho, por carreira, não tem nem comparação com o Lúcio Acosta, e o momento do Coutinho é ruim, cara. Hoje, se fosse jogar uma pelada amanhã, eu acho que eu ainda botaria o Lúcio. Mas muita gente vai escolher o Coutinho. Se for escolher pelo todo, como eu usei de régua lá o Fábio, é o Coutinho. E o ataque, pra mim, é Ryan, se muito, tu bota o Canóbio do Fluminense, e aí você escolhe o Nuno ou o Andrés Gomes. Se você pegar o 11 do Vasco é melhor. O 11 do Vasco é melhor. Só que tem desenvolvido mentalidade vencedora, reaprendeu a disputar título, que é o Fluminense. Outro tá mais organizado, estruturalmente, financeiramente. E o clube foi desenvolver essas questões, e mesmo tendo um elenco similar ali, times em condições mais ou menos iguais, vai acabar em quinto, outro em 14º. Talvez ano que vem, como o Fernando Diniz falou algumas vezes, não é o Vasco instituição, é esse atual elenco do Vasco. Ele falou isso pelo menos 2 vezes. Esse time está aprendendo a ser grande. Time, jogador, não é instituição. Os jogadores que jogam no Vasco estão aprendendo a ser grande. E olha como o futebol ele é maluco. E o Vasco é o pior adversário possível que alguém pode ter hoje, eu explico. Tu vai enfrentar o Flamengo, meu amigo, tu tá lascado. Tu já sabe que o time dos caras é bom pra caramba e tu sabe que tu vai esperar do Flamengo. Tu vai pegar o Palmeiras, um elenco um pouco inferior, mas tu sabe que vai ser carne de pescoço. A maioria dos clubes do futebol brasileiro, hoje, você já sabe mais ou menos o que espera. O Vasco é uma incógnita. É um time kamikaze. Ele é capaz de fazer uma sequência de 12 jogos e perder para o Palmeiras no Allianz Parque no sintético, emendar depois ele dessa derrota mais 4 vitórias seguidas, e depois numa sequência de 8 jogos perder 7. Só que vamos agora cortar o brasileiro, o Vasco, pegar o final do brasileiro para a Copa do Brasil. O Vasco goleou o Inter, o jogo do Galo foi time reserva, o time titular do Vasco venceu o Fluminense, no jogo da ida perdeu hoje, passou nos pênaltis. E já dando uma pintada rápida no jogo aqui, a derrota do Vasco hoje foi muito injusta, cara. Foi muito injusta. O Vasco foi melhor que o Fluminense hoje. O Fábio estava numa noite absurda. O Fábio estava numa noite absurda. O Vasco passou hoje porque era para passar, cara. Porque o Fábio fez o que ele pôde. A defesa que ele faz no chute
do Andrés Gomes é maluquice, pô. Pra um cara de 44 anos de idade. Esse cara é um monstro, pô. É um monstro. É um monstro. Cabeçada do Ryan, pancada do Ryan de queima-roupa e com reflexo, ele esticou o braço. Chute de fora da área do Coutinho. Ele estava disposto hoje a não deixar o Vasco vencer de jeito nenhum. E o Vasco, sei lá, cara, por questão de drama, de emoção, as coisas pra gente não pode ser fácil. O Vasco toma um gol. A jogada em si foi bonita, até bem trabalhada. Passou Lúcio, Samuel Xavier, Canóbio, cruzamento. A bola vem pra trás ali, o cara toca a bola bate na trave e volta. O PH tá sozinho, bola boba, qualquer um aqui cortava aquela bola. Mas aí o futebol tem aquelas coisas, né? A bola dá uma quicada, ele erra o tempo de bola, vai cortar, corta de canela e bota a bola pra dentro do gol. Já pensou o Vasco é eliminado hoje, nos pênaltis, com esse gol contra? Olha que sentimento ruim a gente ia ficar. E olha, não vem num bom momento, depois que foi convocado para a seleção brasileira, a coisa para ele desandou. Mas o Paulo Henrique não merecia, cara, ficar marcado na história do Vasco por uma eliminação numa semifinal com um gol contra. Ele não tá bem, tá? Ele não tá bem. Mas ele também não merecia fazer esse gol contra hoje e ficar marcado. Porque o que esse rapaz se doa e se entrega pelo Vasco é uma enormidade. Pensa num cara de caráter e um cara trabalhador. Mas é futebol. E o Verratti é outro. Verratti não merecia ficar marcado por ter perdido o pênalti. Não merecia. Mas quem assistiu a entrevista que o Léo Jardim, o Verratti e o Coutinho juntos deram pro Romário na Romário TV, teve uma brincadeira que o Romário perguntou para eles assim: vocês preferem ser campeão como? Com pênalti ou sem pênalti? A geral, não, tá maluco? Sem pênalti. Coutinho e Verratti. O Léo Jardim, não, com pênalti. Tá maluco não, com pênalti, pô. Porque aí se a gente for campeão com pênalti eu fico maior, pô. E Léo Jardim, você tem cometido alguns erros, você tem cometido algumas falhas, quase bota a gente no vinagre na tua saída equivocada no jogo anterior, fez um pênalti tolo, não lembro em qual jogador do Botafogo o Alex Telles converteu, mas nos pênaltis, irmão, só dá você. E olha que tu concorreu hoje com um ET, que é o tal do Fábio. E você merece. A gente não entende às vezes como as coisas acontecem. O Verratti e o PH, né, passaram um drama e um filme na cabeça, mas quem saiu maior, mais uma vez, foi o Vasco em primeiro lugar, e depois o Léo Jardim, cara. Então, assim, tá uma história muito legal. Se o Vasco for campeão com o Léo Jardim, porra, salvando uns pênaltis contra o Botafogo, contra o Operário, contra o Fluminense. O Verratti que fez o gol, pô, que de uma certa forma foi o gol que classificou a gente. Porque sem aquele gol do Verratti da virada ali, hoje a gente tinha perdido o jogo, tinha sido eliminado. Então a gente tá numa final também graças ao Verratti, que eu venho criticando muito. O Andrés Gomes, meu amigo, que esse rapaz tá jogando. Hoje, pra mim, ele foi o melhor jogador em campo do Vasco. Tá numa confiança, só pega na porrada. Tá jogando muita bola. Cara, que momento legal. Merece, ele quase não tem feito gol, tem dado assistência. De repente o golzinho, ele já fez um gol no Inter. De repente aquele gol mesmo da Copa do Brasil vai sair na final. Pedrinho também é um cara que se dedica muito, botou os bens dele aí a risco na recuperação judicial, saiu do conforto dele lá da TV Globo, sendo ano após ano eleito o melhor comentarista do futebol brasileiro. Tenho críticas ao departamento de futebol, as janelas anteriores, tirando essa, foram coisas bem ruins, apesar de ter tido um acerto aqui e acolá. Mas é ser humano, cara. Todo mundo erra. Eu erro pra caramba, cara. Você que tá em casa faz merda pra caramba também. Mas eu acho que o Pedrinho tem mais acertado do que errado. Tá aí, 2 anos seguidos botando o Vasco na semifinal de Copa do Brasil. A gente não merecia ter passado esse sufoco aí na reta final e ficar com medo de queda. Mas são 2 anos aí na Série A. E quem sabe, se Deus quiser, um título no próximo domingo. Pô, e um título quase na bica do Natal, cara. Passar o Natal e Ano Novo com o Vasco campeão na Copa do Brasil vai ser um negócio assim extraordinário. Os funcionários do Vasco, cara. Os funcionários do Vasco. Todo jogador que passa no Vasco fala do ambiente do Vasco. A gente fala do Léo Jardim, a gente fala do Ryan, a gente fala do Verratti, a gente fala do Coutinho, a gente fala do PH, do Pipipi, do Popopó.
Mas o Vasco tem uns caras, irmão. O que é o Biro, cara? Esse cara, todo mundo ama ele. É o faz tudo, é o cara que resolve e facilita a vida dos jogadores. É pau pra toda obra. Carlos Gregório, assessor de imprensa do Vasco, já fez um pouco de tudo no clube, na SAF, no associativo. Já foi assessor de imprensa, já cobriu base profissional. A Sara, que não tá mais no clube hoje. E várias pessoas. Principalmente os que eu não conheço. As tias da cozinha, que o Pedrinho faz questão de pagar passagem muitas das vezes e levar elas para viajar com o time. Gente que nunca fez uma viagem. O Vasco tem N profissionais assim, cara. O pessoal da massagem, da rouparia. São os nossos heróis, cara. Todo jogador que passa lá fala desses caras. E eu vou abrir um bastidor para vocês aqui. Falei no meu pós-jogo anterior. Hoje, quando eu dobrei meu joelho, eu falei com Deus. Eu falei, Deus, ninguém merece mais isso que a gente. Eu quero ver o Vasco campeão, eu, Diego. Claro que eu quero. Só que eu, de verdade, sem demagogia, eu falei com Deus nas minhas últimas orações. Não é por mim. São milhões e milhões e milhões de vascaínos espalhados no mundo inteiro que merecem ter essa alegria, cara. Teve gente que viu meu pós-jogo, algumas postagens minhas nas redes sociais no jogo do Maracanã. Vai ter um troço, hein? Vai infartar, hein? Não sei o que. Até o pessoal do camarote lá, caraca, mano, calma o coração, tu vai ter um troço aí. Mas cara, quem não é vascaíno vai achar que é exagero e tal, mas realmente, cara, tem sido muito, muito difícil, cara, ser Vasco nos últimos anos. Muito difícil, cara. A gente tem todos os motivos do mundo para largar isso aqui, cara. Eu tô 6 anos aqui só cobrindo tragédia. Virando meme. Sendo vez ou outra, raramente acontece, às vezes até xingado, sendo atacado até por pessoas de outros canais. Ah, porque tu apoia a SAF, porque tu isso, porque tu aquilo. Mas só o que eu quero, cara, é ser feliz, cara. Quem é meu vizinho, quem convive comigo no dia a dia. As pessoas sabem meu clube, às vezes até sem saber meu nome. Hoje eu não pude estar no Maracanã. Em nome de Jesus, se Deus quiser, eu vou poder estar na final, seja em São Januário ou Maracanã. Em nome de Jesus, já me vejo lá. O que eu gritei do gol da classificação do Vasco aqui na janela. Aí tem gente que duvida ainda da minha vascainidade. E até aproveitando esse momento de celebração, eu acho que deu já, né, cara? Independente se a gente vai ser campeão na Copa do Brasil ou não, se Deus quiser vai. Mas chega, né, cara? Já deu. Esse negócio de vascaíno, ficar atacando o vascaíno. Se tem o direito de gostar de quem você quiser não gostar. Pô, eu detesto fulano. Cara, não fala, não cumprimenta. Faz de conta que não existe. Bloqueia. Abstrai demência. Fala com quem tu gosta, pô. Chega, velho. Cara, o Vasco é muito grande. O Vasco é muito grande, cara, pra ficar passando o que a gente passou. A gente é muito... A gente é uma potência, assim, incomensurável. Um Vasco unido, ele é imbatível, cara. Olha quanta merda fizeram com o Vasco nos últimos anos e a gente não acabou, cara. A gente tá aqui. A gente tá a uma semana de ser campeão do Brasil de novo. Fizeram tanta besteira que empurraram um clube que era para o mundo em 2000. Conta quantos títulos os 12 maiores clubes do Brasil tinha. A gente estava ali na primeira prateleira. Fizeram uma força desgraçada para acabar com a gente. Mas o que não mata a gente deixa a gente mais forte, cara. Eu sou muito mais vascaíno hoje, talvez, do que eu era anos para trás. Não queria ter sofrido nem um pouco do que eu sofri. Eu gosto de ser feliz, pô. Quem não gosta de viver coisa boa? Mas sei lá, cara, a vida ela é assim, ela é feita de altos e baixos. Quem me acompanha aqui, eu recebo muito feedback positivo de torcedores de outros clubes. Infelizmente, o meu clube tá mal e as pessoas faltam com respeito com o Vasco toda hora. Eu não vou menosprezar o Fluminense aqui hora nenhuma, cara. É uma instituição gigante. Tem as picuinhas deles lá, provocam, pentelham a gente o tempo todo. Mas estão na deles lá, é um clube enorme. As pessoas debocham e desmerecem o Vasco o tempo inteiro. Eu quero ver a cara de bunda de vocês se o Vasco for campeão no final do ano. E sem aqui revanchismo. Legal, é bom, continuem não acreditando. Botem um Corinthians favorito aí pra ganhar a Copa do Brasil.
Vai ser muito bom ganhar isso aí, desacreditado. Meu Deus, o que houve? O que aconteceu? O Vascão tá aí de novo, irmão. E você, cara, você que tá em casa me assistindo, você merece ser feliz, cara. Você merece ser feliz. Amanhã pega a tua camisa, bota no peito, sai na rua, estufa o peito e anda de cabeça em pé, porque você torce pro Clube de Regatas Vasco da Gama, fundado em 21 de agosto de 1898, o primeiro campeão intercontinental do mundo, em 1948. A gente é muito grande. A gente é gigante. Que clube aguenta passar o que o Vasco passou nos últimos anos? E a gente tá aqui, cara. A gente não morreu, a gente tá vivo. Então queria agradecer cada um de vocês. Humildade, pé no chão. A gente não ganhou nada. A gente tem uma montanha grande pra caramba pra escalar. Vamos enfrentar um clube gigantesco do outro lado, com uma torcida fenômeno, igual a nossa. Vai ser um duelo muito legal. Imagina uma festa absurda em Itaquera agora quarta-feira. Ainda não sei se o jogo vai ser Maracanã ou São Januário. Uma festa gigante também da torcida do Vasco, não importa onde seja o jogo. Mas a gente tem tudo para ser campeão disso aí. Respeitando o adversário, dividindo cada jogo com um prato de comida. PH, levanta tua cabeça, cara. Às vezes um dia a gente cai, mas no outro dia a gente levanta. De repente tem algo muito grande guardado para você nessa final. Fiquei triste de ver o PH abatido pedindo desculpa. Você vê que ele sentiu. É um cara que merece. Errou hoje, tua nota PH no jogo foi 2. Foi muito mal, você tá mal. Mas você é um grande jogador. Momento ruim, todo mundo passa. Levanta a tua cabeça e vai lá, porque a gente confia em você, cara. Confia em você. Obrigado pelo gol que tu fez contra o Botafogo ano passado, ano retrasado, que ajudou a salvar a gente da queda da Série B. Obrigado pelo teu cruzamento pro gol do Serginho. Tu fez e faz muita coisa pelo Vasco. É o maior garçom do Vasco na temporada ali, ele, Nuno, Piton. Acho que é 8 assistências para cada um. Você é gigante, cara. Você é gigante e eu acredito em você e a torcida, e eu acredito com o elenco também. Então a gente conta contigo. E o Ryan, cara, esse moleque é um absurdo. Hoje fez uma partida um pouco mais abaixo, jogou contra um monstro, que o Thiago Silva joga é piada. O que esse cara joga é um absurdo. As duas bolas que ele tira do Ryan, o Ryan saindo cara a cara com o goleiro, sem fazer a falta, no limite ali entre fazer a falta e desarmar o adversário na bola. É um monstro, cara. Bateu o pênalti ali, deslocou o Léo Jardim. É um senhor jogador de futebol, cara. Seria um prazer ter visto o Thiago Silva vestir a camisa do Vasco. Já até ouvi uns usos de que o Thiago é vascaíno de infância, não sei se isso procede, mas é um cara que sou muito fã, é um cara de caráter, respeita todo mundo, e é isso. Galera, pra fechar, abri meu coração, falei muita coisa, honrei e agradeci a Deus aqui. Queria comentar com vocês duas coisas. Queria pedir a vocês, pra gente fechar em grande estilo, se vocês podem dar uma força pra gente e principalmente também pro Vasco. Pô, Dieguinho, tá falando do quê? 2 recados importantes e eu vou pra reta final. Galera, as promoções da Golcase estão ativadas. Lembrando, produtos oficiais e licenciados. Sei que tem uma galera que às vezes, pô, tava chateada, tem uma galera às vezes que espera ali o melhor momento. Tamo numa final de novo. São produtos oficiais e licenciados. Você comprando, o Vasco ainda ganha um percentual da venda. Então, na Golcase, você pode ir no QR Code, você pode ir no link da descrição, tem uma variedade absurda de produtos. Vai lá, tem a nossa garrafa de entrada, modelo Urban, de 500 ml, tem a Flip Pro, de 750 ml, temos 2 modelos de garrafa Fresh, essa é de 950 ml, tem também a de 650, os nossos copos, a galera que é igual eu do refrigerante, a galera que toma aí só bebida alcoólica, até bebida quente, tá? Tem os copos térmicos da Golcase. Você pode usar o meu cupom GOVASCO, que vai te dar um desconto legal. Compras acima de R$200, parcela em 3 vezes sem juros. Não sei se está ativo ainda o meu cupom com desconto dobrado, tá? E frete grátis aqui para a região sudeste. Então aproveita,
faz essa graça, fortalece meu trabalho aí se tu gosta do Dieguinho e vai ter um produto incrível na sua casa e vai ajudar o Vasco. O percentual da venda vai pro Vasco, beleza? Golcase, parceira do canal Futebolaço. E agora eu vou tirar esse meu cabelo lindo, botar pro lado aqui, porque a Ganhei é a nossa patrocinadora aqui do canal Futebolaço. Tive no Maracanã, graças a Ganhei, convite do camarote deles. Quem sabe eu ganhei. Se o jogo for no Maracanã, quero ir pro camarote de novo, hein? Comemorar o título do Vascão lá no domingo. Galera que foi na Ganhei, pô, a odd da vitória do Vasco tava pagando 5 pila. Então não perde a oportunidade, galera. Inclusive já tá disponível para você fazer a odd do campeão da Copa do Brasil. Quiser apostar aí no jogo Vasco e Corinthians, já tá liberado, beleza? Abra sua conta na Ganhei, o link tá na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, beleza? Ganhei, parceira do canal Futebolaço. Lembrando, tem que ser maior de 18 anos, você pode ganhar, mas também pode perder. Dito isso, galera, para finalizar, queria agradecer, cara. Agradecer vocês. Eu não sei o que Deus tem guardado para mim, para vocês essa semana, mas eu tô com um sentimento de gratidão. Eu preciso trabalhar algumas coisas na minha mente, enfim, eu tenho sido uma pessoa um pouco pessimista, minha cabeça trabalha muitas vezes pensando primeiro no negativo, no positivo, mas alguma coisa mudou dentro de mim nesses últimos dias, e eu falei hoje, inclusive, a galera que é membro do canal, manda um abraço, eu falei, galera, a gente vai classificar, fica tranquilo, a gente vai passar. Respeito o Fluminense, já tinha a galera, pô, Corinthians, eu falei, Corinthians é nada, ninguém que vai falar de Corinthians. A gente tem um jogo pra jogar, a gente não tá na final ainda. Foco no Fluminense, adversário gigante, grande, igual a gente. Vamos pra dentro dos caras. Mas a gente vai pra final. Mas primeiro a gente tem que ganhar dos caras. Não ganhamos, perdemos, acontece do jogo, passamos nos pênaltis. Então, é isso que eu tinha pra falar com vocês. Obrigado, de verdade. Tomara que eu viva uma das semanas mais felizes da minha vida, tenha um final de ano extraordinário. E não só eu, cara, meus colegas aí que tem canal também, pô, a gente sofre muito, cara, cobrindo o Vasco, pô, mal, time mal, torcedor amargurado, irritado. Vocês muitas das vezes não tem como xingar jogador, dirigente, enfim, acaba sobrando um pouco pra gente, é o contato mais próximo que vocês têm. Então mandar um abraço para todos os meus colegas que tem canal, que estão nessa labuta, abraçaram esse clube. A gente às vezes escuta umas piadinhas, vive de Vasco, não sei o quê. A gente só começou a fazer um trabalho que a grande mídia deixou de fazer. O que você recebe do Vasco na grande mídia? Tu sofre para ver notícia do Vasco e uma cobertura decente do Vasco. Com erro, com defeito, com acerto. Todo lugar tem gente boa e tem gente ruim. Mas muitas pessoas, eu e outras pessoas, decidiram pegar boa parte do seu tempo, da sua vida, para poder prestar um serviço para você. Aí você escolhe, tem gente que é bom, tem gente que é ruim, como qualquer profissão. Mas a gente optou e a gente só surgiu porque a grande mídia, mas não é Vasco, aqui se dane Vasco. Corta uma luz, corta uma água lá em São Januário para tu ver, pô, meu amigo, a notícia é toda hora, cobertura, de novo Vasco, e toma uma goleada, é meia hora no programa falando, mas quando tem coisa boa do Vasco, né? A gente tá aqui na boa, na ruim, na podre. Na verdade, a gente só tá na ruim, na podre, na ruim, na podre. Espero eu tá na boa, na melhor. Agora nessa semana. Tá bom? Então, muito obrigado. Saudações vascaínas. Viva o Vasco. O Vasco é gigante. E se Deus quiser, tem algo muito bonito preparado pra gente nessa semana que vai entrar. Pé no chão, humildade, respeito ao adversário. É um baita time, é uma baita torcida do outro lado. E se Deus quiser, com humildade, com disciplina, com determinação, a gente vai ser campeão dessa competição no final do ano, tá bom? Beijo no coração de vocês, saudações vascaínas. Nem sei como é que vai ser cobrir um título do Vasco, cara. Tomara. Mas a frase que eu tenho falado nas minhas orações e tenho externado publicamente algumas vezes é: Deus, o teu filho tá pronto. Eu tô pronto. Pode mandar pra cá essa felicidade que eu tô pronto para receber, tá bom? Tamo junto, ó, saudações vascaínas, obrigado por tudo, desculpa qualquer coisa, tento fazer o meu melhor, nem sempre eu consigo, e, pô, respeitem meu momento, se o Vasco for campeão ainda da Copa do Brasil, eu posso chorar em público, eu tenho esse direito. De repente, uma coisa ruim é apagada com uma coisa boa, né? Então tomara que eu chore na próxima semana, mais de emoção, tá bom? Tamo junto. Te amo, cara.
Não sei se vai ficar bom, mas eu vou tentar. Deixa eu cometer uma inconfidência com vocês. Esse ano a gente está montando um estúdio novo, bem legal, fazendo um monte de coisa para entregar um trabalho melhor para vocês. E aqui em cima, tá dando para pegar? Tá. Aqui em cima tá alguns ídolos do Vasco que eu entrevistei no Futebolaço Podcast, foi lá. Isso aqui é a camisa de 99-2000, tá autografada pelo Edmundo, Pedrinho, Odivan, Mauro Galvão. E lá onde eu personalizei a camisa, a gente tem como botar uma plaquinha, tá dando para ver aí? Com alguma frase, alguma coisa, e o cara perguntou, cara, você quer botar uma plaquinha com a data da camisa, sei lá, qualquer coisa. Eu falei, pô, vou pensar numa frase pra gente botar nessa plaquinha. E a frase que eu escolhi, cara, é uma das minhas canções favoritas do Vasco, que é: o Vasco é minha vida, minha história, meu primeiro amigo. É isso, cara, eu não sei se é diferente. Quem me acompanha acha que eu sou um cara emotivo, chorão, chora à toa. Não sou não, cara. Às vezes eu sou cobrado até da minha família de ser um cara meio frio. Mas o Vasco tem esse poder sobre mim, cara. Por causa do Vasco, somente o Vasco, muitas das vezes consegue despertar essas emoções em mim. Eu choro mesmo por causa do meu clube, eu me emociono. Eu domingo passado, aquele 5-0 pro Galo, cara, com o time reserva, eu perdi a linha aqui, xinguei uns palavrão, dei uma bicuda pro alto aqui, arrebentei a gaveta do meu escritório. Mas é isso, cara. Ser Vasco é isso. Na boa, na ruim. Espero eu que seja uma virada de chave e a gente comece a viver coisas boas com o Vasco, tá bom? Tamo junto, saudações vascaínas, e o Vasco é minha vida, minha história, é meu primeiro amigo. E quem não me conhece me pergunta por que eu te segui, porque eu te amo. Eu levo a cruz de Malta no meu peito desde que eu nasci. E eu não paro, e eu não paro. Não paro não, a cruz de Malta, meu coração. Vasco da Gama, minha paixão. Vasco da Gama, religião. Tô pronto. E você, tá? Vambora. Tamo junto. Respeito o Corinthians, mas vambora que se Deus quiser essa daí é nossa. Tamo junto. Valeu, fui!